4 de fevereiro de 1906. O mundo ainda não conhecia o nome Franz Hössler. Ele nasceu na cidade silenciosa de Oberdorf, na Baviera. Origem modesta, educação básica. Nada indicava o monstro que ele se tornaria. Como um homem sem instrução sobe na hierarquia da morte? Parecia improvável, mas a obediência foi sua moeda de troca. A Alemanha pós-Primeira Guerra não oferecia futuro. A República de Weimar estava atolada em instabilidade econômica. O desemprego era uma epidemia, o cheiro de derrota estava no ar. O sentimento nacionalista crescia como uma febre nas ruas. Nos anos 30, o país fervia de ressentimento. Era o solo fértil para o radicalismo. 1932. No meio do caos, Hössler fez sua escolha. Juntou-se ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o NSDAP. No mesmo ano, alistou-se na Schutzstaffel, a famigerada SS. À primeira vista, uma milícia paramilitar, mas na prática, a instituição mais temida do regime. Hössler não era um intelectual, não possuía sofisticação ideológica, mas era ambicioso, ansioso para provar serviço. Sua carreira começou nas unidades Totenkopf-Verbände, as unidades da Caveira, 1933. Ele começou a trabalhar em Dachau, um dos primeiros campos de concentração do sistema nazista. Mas isso era apenas o estágio inicial. Nas fichas de serviço, vê-se a função: cozinheiro do campo. Ele preparava refeições enquanto a brutalidade acontecia do lado de fora. Tarefas manuais, posições inferiores. A câmera registra nas imagens de arquivo, barracões simples e cercas baixas, mas o sistema de terror já operava com força total. Sua diligência o destacou. Ele cumpria ordens brutais sem hesitar. Não questionava, apenas executava. Seus superiores notaram sua frieza. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, Franz Hössler já estava entrincheirado. Ele não era mais um simples civil bávaro. Ele era uma peça vital na maquinaria de repressão e extermínio da SS, pronto para assumir responsabilidades ainda mais terríveis. O caminho para o abismo estava traçado. Junho de 1940. Franz Hössler chega a Auschwitz. Seu nome ficaria gravado a ferro na história do maior campo de extermínio nazista. Antes, ele operava em Dachau. No início, em Auschwitz, cuidava da logística, supervisionava as cozinhas. O cheiro de sopa rala e o barulho de panelas pareciam inofensivos. Mas essa fase durou pouco. Suas responsabilidades escureceram rapidamente. A capacidade de crueldade de Hössler tornou-se visível em 1941. Ele participou diretamente da Ação 14F-13. Não era apenas papelada. Ele organizava o transporte de prisioneiros considerados inaptos, doentes, deficientes. O destino não era o hospital. Eram as câmaras de gás em instituições psiquiátricas. Por que um oficial supervisionaria isso pessoalmente? Para garantir que ninguém escapasse. Outubro de 1941. Hössler escoltou 575 prisioneiros até Sonnenstein. Ele viu os portões se fecharem. Ele sabia exatamente o que acontecia lá dentro. A violência física veio logo depois. Junho de 1942, uma revolta no bloco de punição falhou. A retaliação foi brutal. 168 poloneses foram alinhados contra o muro. Hössler teve um papel central na execução. Testemunhas relatam. Ele estava calmo, metódico. Ele não gritava, apenas disparava. Um administrador da morte cumprindo o expediente. Mas o horror estava apenas escalando. Entre setembro e novembro de 1942, ele chefiou o infame Sonderkommando Hössler. A missão era técnica, apagar os rastros do genocídio. Sua unidade exumou mais de 100 mil corpos, a maioria judeus, vítimas dos primeiros experimentos com gás enterradas em valas comuns perto de Birkenau. À primeira vista, uma operação de limpeza de terreno. Na prática, a destruição das provas de um crime contra a humanidade. O solo foi revirado. Corpos em decomposição foram retirados da terra. Sob o comando de Hössler, prisioneiros trabalhavam dia e noite entre cinzas e carne podre. A ordem era incinerar tudo. Quem diminuía o ritmo recebia um golpe de coronha. Quem parava para vomitar recebia um tiro. Agosto de 1943. Hössler foi promovido. Tornou-se líder do campo feminino em Auschwitz-Birkenau. Seu poder agora era absoluto. Na rampa de chegada, nota-se nos registros, ele decidia o destino com um aceno: esquerda para o trabalho forçado, direita para o gás.
Ele supervisionava as execuções químicas pessoalmente. Um relato específico gela o sangue. O médico da SS, Johann Kramer, registrou o incidente em seu diário. A câmara de gás estava lotada. Uma mulher travou na entrada. Recusou-se a entrar no bunker. Hössler não perdeu tempo discutindo. Ele sacou a pistola. Um tiro seco na cabeça. O corpo caiu. Não houve raiva. Não houve gritos. Kramer descreveu depois da guerra. Apenas a execução fria da tarefa imediata. Nesse período, a crueldade de Hössler virou teatro. Ele zombava das vítimas, prometia rações extras, prometia segurança. O prisioneiro relaxava. Minutos depois, Hössler o enviava para a morte. A traição era parte da tortura. Muitos oficiais nazistas alegaram depois que apenas cumpriam ordens. Hössler era diferente. Ele mostrava zelo excessivo, iniciativa. Ele buscava formas de otimizar as seleções e os crematórios, coordenava ações com Josef Mengele e Joseph Kramer. Suas ações não eram de um burocrata relutante, eram de um homem que abraçou totalmente a missão de extermínio. Final de 1944. O exército soviético avançava. O som da artilharia ficava mais próximo. As operações de morte em Auschwitz começaram a diminuir. Mas para Hössler, o trabalho não estava concluído. Ele juntou seus pertences, foi transferido para novos campos, levou sua brutalidade na bagagem. Janeiro de 1945. O som da artilharia soviética ficava mais alto a cada dia. Por que a SS decidiu evacuar os prisioneiros em vez de abandoná-los? Parecia mais logístico deixá-los para trás, mas a ordem era clara. Ninguém deveria sobreviver para testemunhar. Franz Hössler não apenas obedeceu, ele levou sua brutalidade consigo. Enquanto o Exército Vermelho cercava Auschwitz, a SS iniciou a retirada. Dezenas de milhares de prisioneiros foram forçados a caminhar para o oeste. A neve cobria as estradas. Quem caía não levantava mais. Hössler foi transferido para Mittelbau-Dora. Esse campo na Alemanha Central era estratégico. Era ali, em túneis subterrâneos, que o trabalho escravo montava os foguetes Venro 2 para a máquina de guerra nazista. À primeira vista, uma fábrica subterrânea de alta tecnologia. Mas na prática, um túmulo úmido e escuro. As condições eram desumanas. Os prisioneiros trabalhavam até 18 horas por dia, sem luz solar, com pouca comida. O som predominante era o das ferramentas e dos espancamentos constantes. Hössler adaptou-se rapidamente. Ele já era especialista na gestão da morte. Sua liderança em Dora foi um espelho de Auschwitz. Ele supervisionava as seleções pessoalmente. Prisioneiros fracos demais para montar foguetes eram inúteis. A sentença era a execução sumária ou o abandono até a morte por inanição. A câmera registra corredores de pedra fria, lotados de homens esqueléticos. Mas o tempo da Alemanha nazista estava acabando. No início de abril de 1945, o Terceiro Reich desmoronava. As forças aliadas se aproximavam de Mittelbau-Dora. A SS entrou em pânico novamente. Era preciso evacuar. Era preciso silenciar as vítimas. Dia 5 de abril. Hössler organizou outra marcha da morte. O destino era Bergen-Belsen. A jornada durou 3 dias. As condições eram aterrorizantes. Centenas morreram no caminho. Exaustão, fome, tiros na nuca para quem diminuía o passo. O asfalto ficou marcado pelos corpos deixados para trás. Eles chegaram a Bergen-Belsen em 8 de abril de 1945. Hössler foi nomeado vice-comandante. Seu superior era Joseph Kramer, outro oficial infame da SS. Na filmagem da época, nota-se, o campo é um cenário de apocalipse. Bergen-Belsen já era uma catástrofe humanitária, superlotado, sem suprimentos. As doenças se espalhavam sem controle. Era um inferno a céu aberto. Mas isso não bastava para Hössler. Mesmo nos dias finais, ele continuou as execuções. Não havia tentativa de aliviar o sofrimento. Relatos indicam que seu sadismo aumentou. Enquanto os canhões aliados soavam ao longe, Hössler atirava pessoalmente nos prisioneiros. Era como se ele quisesse espremer cada gota de crueldade possível antes de perder o poder. Ele sabia que o fim estava próximo. Uma semana depois, as tropas britânicas entraram pelos portões. Encontraram Hössler esperando. Ele tentou um último truque. Vestiu roupas roubadas de prisioneiros para se misturar às vítimas. Mas a farsa falhou. No quadro, percebe-se o uniforme da SS ainda visível por baixo dos trapos civis. Assim terminou seu comando. 15 de abril de 1945. As forças britânicas cruzaram os portões de Bergen-Belsen. O que encontraram desafiava a lógica humana.
O cheiro era insuportável a quilômetros de distância. 60.000 prisioneiros esqueléticos vagavam como espectros entre os barracões. 10.000 cadáveres não enterrados apodreciam ao sol. Tifo, disenteria e fome não eram apenas doenças, eram a lei do lugar. Os correspondentes de guerra e os soldados experientes paralisaram. Eles descreveram o cenário como o inferno na terra. Por que um oficial da SS pensou que poderia escapar dali? Franz Hüsler apostou no caos. Ele vestiu o pijama listrado de um prisioneiro morto, tentou se misturar à multidão de vítimas, mas o plano tinha uma falha grotesca. Por baixo dos trapos de prisioneiro, ele manteve a farda completa da SS. Os soldados britânicos perceberam a fraude rapidamente. Hüsler não teve tempo de reagir. Foi jogado ao chão, revistado e algemado junto com a elite do campo, o comandante Joseph Kramer e a guarda Irma Gress. Mas a prisão foi apenas o primeiro passo. A câmera registra oficiais da SS, agora prisioneiros, cavando a terra com as próprias mãos. Nos dias seguintes, os britânicos não deram trégua. Forçaram Hüsler e seus colegas a enterrarem as milhares de vítimas que eles haviam matado. Tratores empurravam pilhas de corpos para valas comuns. Onde as máquinas não chegavam, os oficiais da SS eram obrigados a carregar os cadáveres em decomposição. A filmagem de época mostra o contraste brutal. A arrogância que exibiam no poder desapareceu. Restou apenas a sujeira e o peso dos mortos em seus braços. Setembro de 1945. Lüneburg. O primeiro julgamento de Bergen-Belsen começou. Um tribunal militar britânico assumiu o comando. Era um dos primeiros esforços reais para punir criminosos de guerra nazistas. 45 réus sentaram-se no banco. A acusação era clara: crimes de guerra e crimes contra a humanidade, assassinato, tortura e extermínio em massa. O caso de Hüsler era um dos mais pesados. À primeira vista, um funcionário burocrático, mas, na prática, um executor sádico. Testemunha após testemunha, subiu ao estrado para destruir sua defesa. Anita Lasker Wallfish, uma sobrevivente, descreveu a rotina com precisão. Hüsler selecionava pessoalmente mulheres e crianças para as câmaras de gás em Auschwitz. No vídeo do julgamento percebe-se, o réu ouve os relatos sem demonstrar emoção. Outros sobreviventes detalharam sua brutalidade em Bergen-Belsen: fuzilamentos sumários, espancamentos violentos. Ele zombava dos prisioneiros enquanto eles davam o último suspiro. Hüsler tentou a defesa padrão. Alegou que apenas cumpria ordens. Tentou se pintar como uma peça pequena, presa na engrenagem da guerra. O tribunal rejeitou o argumento imediatamente. Seu envolvimento era extenso demais. Ele operou em múltiplos campos. Gerenciou execuções, organizou seleções para a morte. Não era um participante passivo, era um arquiteto do horror. O julgamento durou semanas e atraiu os olhos do mundo. Estabeleceu o precedente necessário para Nuremberg. 17 de novembro de 1945. O juiz leu o veredito. Franz Hüsler foi considerado culpado em todas as acusações. A sentença foi a morte. 13 de dezembro de 1945. Essa foi a data final para o criminoso de guerra. Franz Hüsler recebeu sua sentença: morte por enforcamento. Após sua condenação em novembro, ele aguardava o destino na prisão de Hamelin. O local logo ganharia fama sombria. Tornou-se o palco para a execução de dezenas de nazistas. À primeira vista, uma prisão comum de tijolos vermelhos, mas na prática, um ambiente de ordem absoluta. Diferente do caos sujo dos campos que Hüsler controlava, Hamelin era silenciosa. A justiça agora operava em termos muito diferentes do terror que ele impôs. Quase um mês após o veredito, a cela se abriu. O executor foi Albert Pierre Point. O carrasco britânico logo se tornaria o mais prolífico da história de seu país. Pierre Point trabalhava com matemática, não com ódio. Ele calculava o peso, a altura e a queda necessária para uma morte instantânea. Sua eficiência profissional contrastava brutalmente com a crueldade desorganizada dos crimes de Hüsler. Tudo aconteceu a portas fechadas. Na filmagem dos arquivos, nota-se: corredores vazios e sem espectadores. Não houve espetáculo. Não houve cerimônia pública. Apenas a consequência mecânica de suas ações. Hüsler subiu os degraus do cadafalso. Relatos confirmam que ele não disse nada. Nenhuma palavra final de remorso. Nenhum pedido de desculpas às vítimas. Ele encarou a morte da mesma forma que a administrou durante anos, friamente, sem emoção visível. Ouve-se apenas o barulho seco do alçapão se abrindo.
Seu enforcamento foi um dos 13 realizados naquele único dia, uma execução em massa. O ritmo frenético de Pierre Point refletia a escala industrial das atrocidades cometidas pelos condenados, mas isso era apenas parte da limpeza. No total, Pierre Point enforcaria 11 homens e 3 mulheres ligados aos julgamentos de Belsen. Para muitos sobreviventes e observadores, a morte de Hustler trouxe uma medida concreta de justiça. Não foi uma restauração do que foi perdido, foi um reconhecimento. Mesmo aqueles que se escondiam atrás de ordens superiores seriam responsabilizados. A execução tornou-se um símbolo global. O mundo não toleraria mais a impunidade para crimes contra a humanidade. O homem que antes detinha o poder absoluto sobre a vida e a morte encontrou seu julgamento na ponta de uma corda. 13 de dezembro de 1945. Nesse dia, a corda esticou no pescoço de Franz Hustler na prisão de Hamelin. A história de sua vida não é um conto sobre um gênio do mal, é um registro seco sobre a capacidade humana de cometer atrocidades. Por que um homem comum se tornou um monstro? Não havia ideologia complexa em sua mente. Havia apenas uma obediência cega e brutal. Ele não era um teórico do partido nazista, não escrevia manifestos políticos em Berlim. Hustler operava no chão de fábrica do extermínio. Ele era um burocrata da morte. Seu legado reside exatamente no que ele representa: os carrascos voluntários do Terceiro Reich. Homens que viabilizaram o genocídio não com discursos, mas com listas, chaves e gatilhos. Na filmagem dos arquivos, nota-se: ele usa o uniforme perfeitamente alinhado, indiferente ao caos ao redor. Hustler personificava uma categoria específica de oficiais da SS. Ele transitava de um campo de extermínio para outro com a facilidade de quem muda de escritório. Dachau, Auschwitz, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen. A cada transferência, a crueldade aumentava. Ele se adaptava, ele escalava a violência. Ele não era uma figura de proa como Himmler ou Eichmann. Mas a máquina do Holocausto não funcionava apenas com líderes, ela precisava de engrenagens. O sistema nazista dependia de uma rede de homens dispostos a sujar as mãos de sangue diariamente. E Hustler nunca hesitou. À primeira vista, um oficial cumprindo tabelas de transporte. Mas, na prática, um executor entusiasmado que transformava ordens em cadáveres. Testemunhas oculares descreveram a rotina. Hustler não apenas participava, ele parecia apreciar a autoridade absoluta sobre a vida e a morte. Ele supervisionava os gaseamentos. O som das portas de aço sendo trancadas era sua música de fundo. Ele organizava as marchas da morte através da neve e da lama. Mas isso era apenas o começo da barbárie. Ele executava prisioneiros pessoalmente. O cano de sua arma fumegava enquanto os corpos caíam no chão frio. Não havia conflito interno. Seus crimes não eram fruto de um frenesi momentâneo ou desespero de guerra. Eram sistemáticos, eram calculados, eram voluntários. A câmera registra. Durante os julgamentos, seu rosto permanece impassível enquanto sobreviventes apontam para ele. Esse comportamento tornou Hustler uma peça-chave no debate sobre responsabilidade criminal. O julgamento de Belsen, onde ele foi condenado, marcou um ponto de virada. Foi uma das primeiras tentativas legais de definir crimes contra a humanidade. A defesa de apenas cumprir ordens foi destruída no tribunal. A sentença enviou um sinal claro: a obediência não é um escudo para o extermínio. Hoje, o nome de Franz Hustler é muitas vezes ofuscado pelos gigantes do nazismo. Mas esquecê-lo é um erro perigoso. O genocídio não é executado apenas por líderes distantes. Ele é possível graças àqueles que fazem o trabalho sujo, o transporte, a seleção na plataforma, o tiro na nuca. Hustler saiu de uma pequena cidade na Baviera para o centro da máquina de morte europeia, sem visão, sem filosofia, apenas uma praticidade brutal. Em Auschwitz e Bergen-Belsen, ele selecionava mulheres e crianças para a morte imediata. Supervisionava a cremação de dezenas de milhares de corpos. O cheiro de carne queimada impregnava seu uniforme, mas ele continuava o trabalho. Não havia margem para erro ou piedade. No quadro, as pilhas de pertences das vítimas que ele ajudou a processar. Sua execução pelos britânicos em 1945 trouxe um fim biológico, mas não justiça plena. Vidas foram extintas por um homem que parecia perturbadoramente normal. Ele operava sob a proteção de uma farda e de uma rotina administrativa. Ele não desenhou o Holocausto, ele o construiu, tijolo por tijolo, corpo por corpo. A história de Hustler deixa uma questão técnica e fria.
O sistema funciona porque homens sem poder ou fama decidem, simplesmente, obedecer. Assim terminou a carreira de um engenheiro do extermínio.